quero desejar a todos vocês que virão este vídeo e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Quero compartilhar uma palavra de Deus que está no Salmo capítulo 30, no versículo 5, somente a parte B diz assim: O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. É um salmo muito bonito, escrito por Davi, salmo que nos remete esperança, paz, calma e se faz muito importante para as nossas vidas nos dias atuais. O salmista, ele usa a palavra choro, e o choro, dentro do contexto aqui da vida do rei Davi, ele nos fala sobre uma possível enfermidade, ou um possível estado de saúde já à beira da morte. A gente pode ler nos versículos 2 e 3, que diz o seguinte: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Dentro do contexto aqui da vida do rei Davi, a gente pode ver que ele teve aí uma possível enfermidade e esteve à beira da morte. Mas a palavra choro, ela pode ter várias causas. Por exemplo, vergonha, dor, ansiedade, insegurança, perda, arrependimento ou tristeza, aflição, angústia, decepção, desilusão, frustração, etc. O choro, ele pode ter muitas causas. Mas nós não fomos feitos para o choro. E é por isso que nós vivemos a nossa vida e buscamos de várias maneiras evitá-lo. Evitar o choro. Nós dizemos: vou trabalhar e vou conquistar e estarei seguro com aquilo que eu conquistar. Outros dizem: eu vou cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, vou praticar exercícios e estarei seguro com relação ao meu corpo físico. Outros dizem: eu vou me relacionar bem, ter o respeito das pessoas. Tudo isso nós buscamos fazer para evitar as situações que nos causam choro. É ou não é? Mas, dentro de tudo isso, tem uma notícia que não é tão boa para nós. É que o choro, ele é inevitável. A gente vê a vida de um rei que tinha um reino debaixo do seu poder, que não tinha falta de recurso algum, que era sábio em seu intelecto, mas que foi acometido por uma possível enfermidade, esteve à beira da morte,
que sentiu medo e chorou. A gente vê o mundo hoje, nações poderosas, abaladas. Nós vemos as nações mais bem prevenidas, mais bem preparadas, abaladas. O rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático, todas as etnias, de todas as classes sociais, de todo tipo de pessoa, chorando com as situações atuais. Davi era rei e foi surpreendido. As nações estão sendo surpreendidas. Não são os recursos que vão evitar o choro. Muitas vezes nem a boa preparação o evitará. Mas todos nós enfrentamos situações que nos causam choro. Todos nós passamos e sentimos todo tipo de sentimento que nos provoca choro. Tem distinção de pessoa. Mas a boa notícia dentro de tudo isso é que lemos aqui no Salmo que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã irrompe a alegria. É maravilhoso. O sofrimento, ele existe, é real nas nossas vidas. Mas pela manhã irrompe a alegria, pois Deus não nos fez para o choro. Aleluia! Podemos ter esperança de um amanhã melhor. Podemos ter a esperança de coisas melhores. Aleluias! Porque Deus é quem nos diz. Agora, o choro, ele é necessário. Porque através do choro, nós aprendemos humildade. Através do choro, nós aprendemos a valorizar as coisas que realmente são importantes. Através do choro, nós ampliamos a nossa visão, a nossa maneira de olhar ao redor. Através do choro, nós nos superamos em Deus. Você e eu somos o produto das experiências que vivenciamos até hoje. Quer boa, quer ruins. Tudo contribuiu para que nós fôssemos o que somos hoje. Quando enfrentamos adversidades, nós nos unimos. Quando passamos dificuldades, nós nos acercamos mais a Deus. Quando nós sofremos uma perda, passamos a valorizar muito mais os demais e as demais coisas
para não tornar a perdê-las. Quando choramos, nós crescemos. Aleluia! Isso é maravilhoso. Deus utiliza as dificuldades para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Ele. Porque um dia, assim como Davi, ele diz nos primeiros versículos deste salmo que se sentia seguro. Assim, muitas vezes, seguros com o que temos, com a nossa saúde, com a nossa posição. E essa segurança muitas vezes não nos deixa desfrutar de coisas bonitas em Deus. Muitas vezes nos faz necessário perder coisas ou pessoas para dar mais valor às demais. É por isso que nós devemos ver a luz e a esperança através do chão. Eu quero te dizer que aí dentro da sua casa tem coisas boas, lindas, que você não está conseguindo ver. E através das dificuldades, nós devemos aprender a ver. Aí no seu trabalho, existem coisas lindas que nós podemos desfrutar, que nós podemos ver, mas que talvez nós só conseguiremos através das dificuldades. Por isso que através do choro devemos ver coisas boas no nosso cônjuge, na nossa esposa, no esposo. Através do choro, nós aprendemos a ver coisas lindas na educação dos nossos filhos, no nosso lar. Através do choro, nós podemos compreender e valorizar as amizades. Através do choro, nós acercamos mais a Deus. Aleluia. Os discípulos de Jesus desfrutaram segurança, gozo, alegria de estar ao lado do seu mestre, de ver e apalpar os milagres que Jesus realizava, e vislumbraram com as curas que Jesus fez. Eles se sentiam confortáveis e felizes de servir a Jesus. Mas chegou o dia em que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Eles ficaram todos desamparados. Aquele mestre que realizava milagres, que multiplicava pães e peixes, que curava os enfermos, que se compadecia do pecador, havia morto naquela cruz.
E a alegria deles desabou, desmoronou, foi por água abaixo. Até que Jesus Cristo ressuscita e aparece novamente aos seus discípulos. E só então, depois de terem sido desamparados, depois de ficarem desnorteados, depois de já não verem esperança para a nação e para os seguidores, eles compreenderam que Jesus tinha dito que ele iria preparar-lhes lugar. E então, ao verem Jesus ressurreto e provarem da presença dele ressurreto, eles sentiram o prazer da alegria eterna. Aleluia! Da alegria eterna. Você e eu hoje enfrentamos várias situações adversas que muitas vezes provocam choro nas nossas vidas. Mas devemos aprender a olhar através dela. E há uma esperança, e há uma luz no fim do túnel, e que tudo isso breve vai passar e que um dia estaremos com Ele na alegria eterna.